Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, querida confraria, mais uma vez e sempre, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o Neco Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no bairro do Ibis, em Vila Velha, no Espírito Santo, e grupo pertencente, entidade pertencente ao movimento NEP Brasil. Dando continuidade aos nossos estudos da primeira epístola de Pedro, hoje nós vamos orbitar as ideias do versículo 11, onde, segundo o Codex Sinaiticus, a Bíblia do Sinai, que é uma das traduções que nós usamos, se lê o seguinte: indagando sobre o que e em que tempo o Espírito de Cristo que estava nele significava, quando antes testificava os sofrimentos que eram por Cristo e as glórias depois dele. Lembrando que a tradução do Códex Sináitico é feita diretamente do grego e tradução autorizada Google, pelo um grupo, por um convênio realizado entre duas universidades, uma do Reino Unido e outra da Alemanha, que fazem a tradução do Códex e permitem permite a divulgação, dessa tradução a partir da tradução Google, que é autorizada por esse convênio. Fica um pouco complicado a tradução do Códex Sináitico, na maioria das vezes, mas quando a gente tem dúvidas sobre tradução de palavras, ele ajuda bastante. Passando agora para a Bíblia de Jerusalém, a gente lê da seguinte forma: procurando saber a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao prenunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. Já está começando, a gente já começa a entender mais ou menos a mensagem central do versículo. A gente vai passar mais duas ou três versões, três traduções, e vocês vão perceber um pouco melhor. Já na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de 1969, nós lemos da seguinte forma: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. E na Bíblia King James atualizada, se lê da seguinte forma: buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiram àquelas aflições. Então, só para a gente recordar, né, primeiramente, sempre é bom lembrar, né, como diz Pedro na segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, a gente está aqui sugerindo uma interpretação, sugerindo uma argumentação para que a gente possa ter um ponto de partida para a nossa construção coletiva. Lembrando aí, para clarear um pouco o que esse versículo 11 quer dizer, a gente está saindo da perícope intitulada Amor e Fidelidade para com Cristo, né? Onde Pedro fala que as pessoas que estavam em provação, né, as pessoas a quem Pedro endereça a sua epístola, que eram as pessoas, né, os cristãos dispersos do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, os eleitos, como ele diz, né? Ele diz o seguinte, que é necessário esse sofrimento que eles estão passando naquele momento, né? Eles estavam sendo perseguidos por vários motivos, que à medida que a gente for estudando a epístola, a gente vai esclarecendo. E esse amor e essa fidelidade a Cristo, Pedro fala, mesmo vocês não tendo conhecendo, né, vocês o amam a Cristo. E nele, apesar de não terem visto, mas crendo, vocês têm que se rejubilar com a alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais a fim da nossa fé, a saber, a salvação das nossas almas. Então, Pedro, na perícope anterior, amor e fidelidade a Cristo, conclui dizendo o seguinte: por mais que todo sofrimento que esteja acontecendo ali, é necessário que as pessoas a quem a carta estava sendo endereçada, e a nós mesmos que lemos essa carta hoje, entendamos o seguinte: toda essa dificuldade faz parte do ser cristão. Mas o fato de nós acreditarmos no Cristo Jesus e no seu Evangelho, mesmo não tendo convivido, mesmo não tendo ouvido e mesmo não tendo visto pessoalmente,
Isso, por si só, é fé suficiente a nos trazer essa graça, a nos trazer essa glória, né? Porque essa fé de quem não viu, mas adora e ama e pratica, né, seria a salvação das nossas almas. Ele termina a perícope Amor e Fidelidade para Cristo, e assim começa essa nova perícope que a gente está, entre os versículos 10 e até o versículo 12, se eu não me engano. Ele vai falar sobre a revelação profética do Espírito. Então, ele começa falando o seguinte: essa salvação que eu falei na perícope anterior, né, de quem não viu, de quem não ouviu e de quem não conviveu, mas ama e pratica, essa salvação, todos os profetas da antiguidade, eles pesquisaram, né? Eles perscutaram, ou seja, examinaram com cuidado, com minúcia, com muita atenção, para que a gente pudesse entender a quem essa graça era destinada. E aí, no versículo 11, ele dá essa ideia. Eles fizeram esse exame o exame dessa graça, o exame dessa salvação, o exame dessa vinda, desse tempo em que o Cristo viria para nos salvar através do advento do Evangelho, procurando saber quando ele aconteceria. Então, o versículo 11 fala disso. Os profetas, eles, além de estudarem como seria essa vinda e como se daria essa salvação através da vinda do Messias, a partir do versículo 11, ele começa a introduzir essa ideia. Eles estudaram em que tempo e como aconteceria. Quando e como aconteceria, ok? E eles estudavam isso, eles faziam essa pesquisa minuciosa, eles buscavam essas informações de como, quando, em que época seria e em que termos se daria essa salvação, inspirados pelo Espírito do Cristo que estava neles, prenunciando todo o sofrimento que Jesus passaria no seu advento e todas as glórias posteriores à ressurreição do Cristo. Então, a ideia central desse versículo é justamente essa. Falar que os profetas, eles examinavam tudo isso, né? E imbuídos, inspirados pelo Espírito do Cristo, ou seja, com o Espírito do Cristo neles, pelo Espírito de Cristo que neles estava, comunicando-lhe de antemão, fazendo presciência dos sofrimentos e das glórias que o Cristo nos demonstraria através da sua história, da sua convivência conosco no advento do Cristo, e de como essa salvação se daria a partir desta exemplificação de Jesus. Ok? Então, eu espero que vocês concordem comigo que a gente pensar um pouquinho sobre essa frase, sobre essa ideia, o Espírito de Cristo que estava nele seria essencial para a gente. Pelo menos a mim, foi o que chamou mais atenção. Lembrando que hoje, lembrando não, né? Dizendo a vocês que hoje o nosso estudo não vai ser um estudo prospectivo de palavras, a gente vai fazer um estudo indutivo, ou seja, a gente vai pincelar essa ideia do versículo que mais nos chamou a atenção e vamos tentar nos inspirar através da intuição que a pátria espiritual, que os amigos espirituais nos trouxerem, para tentar refletir, para tentar orbitar essa ideia do Espírito do Cristo que estava neles. Lembrando que neles, nesse versículo, são os profetas da antiguidade. Vamos começar pensando o seguinte: o Espírito do Cristo só estava nos profetas da antiguidade? E outra, o Espírito do Cristo só está nos profetas? E outra, quem são os profetas? A doutrina dos Espíritos nos mostra que qualquer um de nós é, em maior e menor grau, profeta. A gente já teve essa discussão aqui outras vezes. E como a gente está fazendo um estudo indutivo, a intuição nos trouxe novamente para esse tema, para a gente debater um pouco mais. Então, vamos lembrar, cada um de nós é, em maior ou menor grau, médium. Ok? A mediunidade em nós é mais ou menos ostensiva, mais ou menos desenvolvida, mais ou menos educada, mais ou menos evangelizada. Cada um de nós tem seu nível de desenvolvimento mediúnico. O que faz cada um de nós mais ou menos profeta. Lembrando que, como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Lá no item 4, logo no iníciozinho, primeiro item de comentário do Kardec, depois que ele, no item 1, 2 e 3, ele faz as citações das passagens evangélicas, ele já começa o argumento dele dizendo: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte
que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. Mas ele continua o argumento dele dizendo o seguinte: todo enviado de Deus, ainda lá no item 4, todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual é um profeta. Então, pode, pois, um profeta não precisar fazer predições. Ou seja, nem só de predições vive o profeta. A missão profética vai muito além da presciência, vai muito além da predição. É lógico que, em alguns momentos, principalmente nos profetas da antiguidade e principalmente nos momentos de desobediência do povo judeu à lei de Deus, os profetas fizeram várias predições permitidas pela espiritualidade maior, né, que se viessem essas previsões, essas predições, essas presciências, para que o povo entendesse a necessidade de se mudar antes que as consequências nefastas chegavam. Mas Kardec, lá no item 6 do capítulo 16 da Gênese, tem um capítulo da Gênese que Kardec fala sobre presciência. Se eu não me engano, é o capítulo 16. Depois eu vou ver certinho e falo para vocês se eu estiver errado. Mas lá no item 6 ele fala sobre isso, que a presciência ela é conhecida, velha conhecida da cultura humana. Nós mesmos, quantas vezes, quando nós estivemos em perigo ou em situação de grande vulnerabilidade, a gente conseguia prever quase que numa segunda vista, uma saída, ou algo que se assemelhasse a uma presciência. E Kardec dá o exemplo. Quantos generais partiram para a batalha com a certeza da vitória, como se já estivessem prescientes da certeza da vitória no campo de batalha. E Kardec fala isso do espírito, da evolução espiritual. Isso vai da sua educação e o seu desenvolvimento anímico e mediúnico. O quanto que você consegue se não libertar, mas se manter mais ou menos alheio às correntes materiais que nos prendem o perispírito ao corpo, quanto que você consegue manejar de maneira ideal o seu espírito, mesmo estando reencarnado, e, logicamente, do seu poder ou do seu desenvolvimento, da sua educação mediúnica para receber essa segunda vista ou essa presciência que ele fala lá no Gênesis. Então, ele fala que isso é um atributo relativamente comum, que a gente pode ter até sem grandes desenvolvimentos mediúnicos em momentos pontuais, momentos de grande risco, momentos de grande provação, que a espiritualidade olha e fala, não, ele tem merecimento, vamos intuí-lo de uma presciência futura que possa, de uma presciência que possa melhorar a sua decisão para que o futuro não seja tão pesado. Ok? Mas, de antemão, é interessante que a gente lembre, e não deve ser novidade para nenhum de nós aqui, que a principal missão de um profeta é instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Não prever o futuro. Isso é secundário. O que o profeta tem que revelar não é o futuro, mas os mistérios da vida espiritual, as verdades maiores da lei de Deus. Lembrando que isso pode ser e deve ser um atributo, ou pelo menos deve ser um vislumbre, um desejo, né, uma das metas de todos nós. Principalmente a nós que professamos a doutrina dos espíritos, e, assim, professando a doutrina dos espíritos, assumimos também a responsabilidade, como fala na questão 219 do livro Consolador, Emmanuel nos diz que também assumimos, então, a responsabilidade de esclarecer e consolar os corações sequiosos, desesperados, descrentes do mundo, porque essa é a função da doutrina dos espíritos. Então, enquanto profetas da doutrina dos espíritos, que todos nós, a partir do momento que decidimos professar, por isso que eu uso muito essa palavra, professar a doutrina dos espíritos, automaticamente nós estamos inseridos no campo dos profetas da doutrina dos espíritos. Então, todos nós temos a missão de instruir e revelar as coisas ocultas para todas as almas sequiosas, descrentes
e desesperadas do planeta Terra que ainda não conhecem o conforto e o esclarecimento, o consolo e o esclarecimento da doutrina dos Espíritos. Todos nós somos profetas da doutrina dos Espíritos. Por isso que a gente trouxe essa reflexão hoje. E aí ele continua lá no item 9 do mesmo capítulo 21, dizendo o seguinte: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Isso aí é Erasto falando, né? Instruções dos Espíritos, Erasto está falando. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são adivinhados, ou seja, as pessoas os reconhecem como profeta, como sempre foi. Os profetas da antiguidade, principalmente os profetas israelenses, né, judeus, hebreus, a gente tem maior cabedal histórico, né, no Ocidente, o povo que reconhecia, o povo clamava. Ou os fenômenos que eles praticavam, e por eles os sinais, adivinham por eles os sinais de Deus, e o povo não tinha dúvida, é um profeta. Como disse a mulher cananeia no poço de Sicar para Jesus, né? Bem se vês que o Senhor é profeta, porque Jesus estava adivinhando coisas sobre ela. Então, o profeta ele era reconhecido pelo povo. O povo dizia: és tu profeta. Mas principalmente por causa dos seus atos, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O falso profeta se diz distinto de Deus. O falso profeta age e se comporta como alguém que tem a certeza de ter sido enviado por Deus para uma grande missão. Isso é perigoso. Por quê? Como Erasto nos diz no item 9 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro profeta, ele só faz. Ele só obedece ao comando espiritual que lhe é dado. Ele é dócil. Ele é ferramenta dócil à espiritualidade superior. Muitas das vezes, e a gente tem exemplos, por exemplo, como Chico, que talvez seja o maior exemplo que nós temos aqui na nossa pátria do Cruzeiro, na nossa pátria do Evangelho, por vezes Chico demonstrava nas entrelinhas dúvida sobre a importância da sua missão, o merecimento, a importância não, perdão, sobre o merecimento dele de estar naquela missão. E ele tentava, tanto quanto possível, e às vezes mais do que as próprias forças e a razão dele permitia, dizer: gente, eu sou só o sapo que carrega a vela. E de vez em quando, um pingo da cera quente cai nas minhas costas para me lembrar por que eu estou aqui. Disse, né, dizer as pessoas que conheceram Chico, que era uma frase que ele dizia. Então, o verdadeiro profeta é uma pessoa que, às vezes, pode até não ter certeza se ele é merecedor daquilo, mas chamado ao trabalho no Evangelho, ele não recusa. Chamado a professar aquilo que ele acredita em prol do bem comum, ele não titubeia. Chamado a profetizar a doutrina dos Espíritos para consolar e esclarecer as almas que ainda não conhecem essa verdade universal, ele não espera. O verdadeiro profeta é aquele que está sempre atento, a postos, disponível e desinibido, como a gente concluiu no estudo passado. Aquele que quer realmente cooperar, que tem fé suficiente para se reconhecer como um instrumento necessário, não distinto. Esse é o nosso mal. A gente não sabe se colocar no lugar de devida importância enquanto criaturas de Deus. Por exemplo, nossos irmãos, só abrindo parênteses, eu já volto para o raciocínio. Nossos irmãos que professam as doutrinas reformadas, principalmente os nossos irmãos da Igreja Batista e da Igreja Adventista, com os quais eu tenho maior contato, eles falam, não com orgulho, mas eles falam em tom de saberem que estão sendo conclamados para o exército pacífico de Deus. Eles repetem: nós somos a coroa da criação. Deus nos criou para que nós fôssemos artífices da obra dele neste planeta. E eles falam isso não com orgulho, mas com a certeza de compromisso. E nós, espíritos?
Nós professamos o que nós acreditamos com essa certeza de compromisso? Chamados a esclarecer, a consolar os nossos irmãos, a gente consegue falar de maneira firme, concreta, convincente, para nós mesmos. Convincente, primeiramente, para nós mesmos, dessas verdades que a gente profeta, ou a gente professa, ou a gente guarda essas verdades só para a gente, como se fosse um tesouro. E ora para aqueles que precisam. Já é muita coisa, mas não é todo o bem que a gente pode fazer. Não é o bem no limite das nossas forças. Quais são os atos que nós estamos tendo, ultimamente, que têm nos revelado autênticos profetas da doutrina dos Espíritos? Quais são as atitudes que eu venho tendo no meu meio social que realmente endossam que eu já sou uma ferramenta dócil na mão da espiritualidade? Eu sou importante, eu não sou distinto. Distinção não, deferência não. Mas eu sei que eu tenho um lugar na obra geral do universo. Duas coisas são necessárias, né? Duas coisas a gente vem fazer na reencarnação: espiar e provar, e arcar com a responsabilidade que nos cabe. Não é isso que a questão do Livro dos Espíritos fala? Eu tenho postura, eu tenho discurso e atitude de quem acredita piamente naquilo que professa, ou não? Ou eu só me sinto um enviado de Deus por ser conhecedor da doutrina dos Espíritos? Ou eu só me sinto mais privilegiado porque essas verdades eu já carrego no meu coração, mas eu não divido com ninguém. Ou não sei dividir com ninguém. Ou não consigo dividir com ninguém por medo, por insegurança. Qual tipo de profeta a gente está sendo? E para lembrar, o verdadeiro profeta é um homem de bem. Todos nós podemos ser homem de bem. Todos nós que já estamos minimamente conscientes de toda a lei de amor, justiça e caridade, trazida pelo Cristo e endossado pelo Paráclito, que nós acreditamos ser a doutrina dos Espíritos através do Espírito da Verdade, todos nós já podemos aspirar ao cargo de um homem de bem. E o profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Sendo homens de bem, inspirados por Deus, nós já somos profetas. E aí, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar o número agora, que diz: podem os Espíritos influenciar na nossa vida? E o Espírito da Verdade responde: muito mais do que vós imaginais. De ordinário, muitas das vezes, são os Espíritos que te governam. Então, quando eu não sou inspirado por Deus, a todo momento, a espiritualidade está tentando me intuir, está tentando me orientar. A cooperação da espiritualidade para conosco, espíritos reencarnados, ela é infatigável, ela é incessante. Mas e nós? Enquanto que nós estamos cooperando com a espiritualidade desencarnada da erradicidade, permitindo que eles nos ajudem? Será que as palavras que a gente profere são condizentes com os atos? Porque o verdadeiro profeta é aquele que não tem hipocrisia. Ele pratica o que fala e só fala daquilo que ele consegue praticar. Porque é impossível que Deus se sirva da boca de qualquer tipo de mentiroso para trazer qualquer mínima verdade da sua lei. E a gente sabe que sobre a lei divina, ou a lei natural, lá entre as questões 619 e 621, principalmente, os homens de bem que decidem investigar são os que melhor a compreendem. Repito, qual de nós aqui já não tem condições de aspirar, vislumbrar, ser um cadete no quesito homem de bem, da patente homem de bem? Qual de nós não tem essa condição? E qual de nós não está investigando essa lei? Se nós estamos hoje aqui, quarta-feira, 20 horas, estudando o Evangelho do Senhor através da luz dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos,
para nos trazer mais luz, nos trazer mais competência, para que nós possamos nos aprimorar enquanto cooperadores do Evangelho. Me digam sinceramente, nós não somos homens e mulheres de bem a investigar essa lei? E nós vamos a compreender melhor, sim, a cada dia, a partir do momento que a gente consegue fazer o que Alcione nos orienta. Compreender, conhecer, meditar, sentir e viver. Porque a lei de Deus ela está escrita na nossa consciência. Então, para onde o nosso espírito for, encarnado ou desencarnado, a lei de Deus vai conosco, porque ela está na nossa consciência. E falando em consciência, a gente tem que lembrar, questão 919, Agostinho, como que a gente pode se melhorar já nessa vida, encaminhando a vida futura. Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E Agostinho fala, perscrute, ou seja, examine com minúcia, com cuidado, com atenção, com zelo, consequentemente, a sua consciência, todo aquele que tenha o desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, as más paixões, assim como a gente arranca as ervas daninhas do nosso jardim. Olhe para dentro de você agora e responda sinceramente para você mesmo. Pergunte-se e responda. Convido a todos vocês que estão me ouvindo a fecharem os seus olhos e perguntar para o fundo da alma de vocês, lá para dentro do coraçãozinho. Eu desejo seriamente me melhorar e extirpar de mim todos os meus maus pendores? Porque se a resposta for sim, você só tem um caminho. O conhecimento de si mesmo é essa chave. É necessário se conhecer. E conhecer a si mesmo é o quê? É conhecer a lei de Deus que está na sua consciência. Sabendo que Jesus é o melhor guia e modelo que nos é dado. Então, nós temos o material de estudo, a lei de Deus. Nós temos a biblioteca, a nossa consciência. E nós temos o nosso tutor, aquela pessoa que vai nos explicar e tirar dúvidas, que é o Mestre Jesus. E permutando, permeando toda esse processo, está a doutrina dos Espíritos. Ela é o nosso amparo. É para ela que nós corremos. Quando nem mesmo a nossa relação com Cristo consegue nos satisfazer, por nossa incompetência, obviamente. Talvez até mais, talvez seja através da doutrina dos Espíritos que nós chegaremos ao Cristo mais fácil. Porque se ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, eu ouso dizer que ninguém vai a Jesus se não for pelo Evangelho. E mais ousado ainda eu digo, ninguém entende o Evangelho sem entender a doutrina dos Espíritos. Ninguém entende profundamente a verdade contida no Evangelho se negar a doutrina dos Espíritos. Você pode até não aceitá-la de pronto, mas negar a doutrina dos Espíritos, na minha opinião, e me perdoem se eu estiver sendo arrogante, mas é a opinião que brota do meu coração. Todo aquele que nega a doutrina dos Espíritos está longe de entender a plenitude da lei de amor, justiça e caridade que está contida no Evangelho de Jesus Cristo. Então é necessário. Material de estudo, lei de Deus. A nossa biblioteca, a nossa sala de aula, a consciência. O nosso tutor, Jesus. E permeando tudo isso, a doutrina dos Espíritos. E o nosso campo de trabalho, a caridade que nós já conseguimos exercer na lei de sociedade. É isso. Isso nos faz os verdadeiros profetas. Isso nos faz sermos profetas habitados, inspirados, imbuídos pelo Espírito do Cristo. E dito tudo isso, cabe uma pergunta. Não sei se vocês chegaram a essa mesma pergunta, mas nesse trâmite de intuição, eu cheguei à seguinte pergunta. Então, ok, se a lei de Deus está na nossa consciência, Jesus é o melhor bem modelo, o homem de bem que decide estudar vai compreender melhor. De que maneira, então, prática, o Espiritismo pode contribuir para esse progresso? Né? A doutrina dos Espíritos permeia todo esse processo educacional que eu citei para vocês. Vou repetir. Material de estudo, lei de Deus. Nossa sala de aula, nossa biblioteca,
a nossa consciência? Nosso professor, nosso paraninfo, nosso tutor, Jesus. E permeando tudo isso, a doutrina dos espíritos, como que ela pode contribuir para o nosso progresso, para que a gente entenda melhor a lei de Deus que está na nossa consciência? O espírito da verdade é taxativo, ela contribui conosco destruindo o materialismo, que é uma das nossas chagas, e faz com que os homens compreendam. A doutrina dos espíritos nos permite, para aqueles que conseguem abraçá-la com docilidade, para aqueles que abrem o coração para estudar e entender a mensagem que a doutrina dos espíritos nos traz. Esses compreendem onde se encontram os verdadeiros interesses do espírito imortal que você é, independente de como, quem, quando, onde e em que maneira você está reencarnado hoje. A doutrina dos espíritos nos faz entender que somos espíritos imortais, jornadeando no cosmos infinito em direção ao sublime amor de Deus, que hoje nós chamamos de perfeição. Qual é o verdadeiro interesse de um espírito imortal? E como os interesses da carne podem nos enganar, podem ser engodo, podem nos fascinar e nos distanciar daquele verdadeiro interesse, que é me manter no caminho em direção a Deus. Isso é a doutrina dos espíritos, para aqueles que a abraçam legitimamente. Ela norteia. Talvez, então, a doutrina dos espíritos seja a bússola, seja o lápis, seja o caderno, nessa tramitação que a gente está dando como exemplo na sala de aula. E o Espírito da Verdade continua deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, ou seja, você entendendo que existe uma vida após o fenômeno que hoje nós chamamos de morte, você entendendo que a vida verdadeira é a vida do Espírito, que a vida carnal é uma transição, é uma etapa a ser vencida. Quando você perde a dúvida de que a sua consciência, o princípio inteligente que você é enquanto espírito, vai perpetuar, sobreviver ao fenômeno morte e continuar uma jornada que é quase infinita até onde se sabe. Quando você perde essa dúvida, a gente percebe melhor que, já aqui, no presente, reencarnado do jeito que estamos, com todas as dificuldades, com tudo que ainda temos para expiar, com tudo que ainda temos que provar, ainda assim, nos é permitido e nós podemos plenamente organizar os meios de preparar a nossa vida futura. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, a doutrina dos espíritos ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A doutrina dos espíritos nos ensina e nos ajuda a entender com clareza toda a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei de Deus. E nesse momento dessa minha jornada intuitiva, me ocorreu Lucas 12, a parábola do louco rico, por causa de uma frase, mas eu achei por bem, e fui intuído a isso, a trazer para que a gente se lembre dela. Estava Jesus, então, no meio da multidão ensinando, quando uma das pessoas que ouvia Jesus gritou: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus diz: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Quem me fez juiz para repartir as coisas materiais entre vocês? Eu acho que você não está entendendo o que eu vim fazer aqui. Penso eu que Jesus tenha querido falar comigo. Mas Jesus falou: acautelai-vos, vocês todos que me ouvem, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Preste bem atenção nas palavras de Jesus, eu vou repetir. Acautelai-vos, vamos nos acautelar, vamos nos guardar da avareza. O que é a avareza? É priorizar o nosso interesse em detrimento ou em subjugação do interesse alheio ou coletivo. Guardar para nós. Lembra que eu falei? Será que nós estamos profetizando a doutrina dos espíritos para consolar, para esclarecer? Ou nós estamos guardando esse conhecimento para nós? Estamos sendo ávaros desse conhecimento sublime que é a doutrina dos espíritos.
Acautelai-vos e guardai-vos de toda forma de avareza, porque a vida, que é a vida do Espírito, é a única e a verdadeira vida. Essa vida não pode consistir na abundância dos bens materiais, daquilo que a gente possui enquanto reencarnado, daquilo que adorna as exterioridades. A vida não pode constituir isso. E aí Jesus propõe essa parábola do rico, dizendo o seguinte: a herdade, ou seja, o campo, né, as posses de um homem rico, tinham produzido com abundância, muita abundância. Os campos dele produziu com muita abundância. E ele teve uma colheita fabulosa, magnífica. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Ou seja, naquela tribulação feliz de vendo aquela colheita extremamente fecunda e abundante, perguntava a si mesmo com certa alegria, entre a alegria e a tribulação: o que eu vou fazer com tanta coisa? Eu não tenho nem onde recolher meus frutos. E aí o homem disse para si mesmo: vou fazer isso. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros celeiros maiores. E ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Ou seja, ali eu vou guardar tudo que eu produzi, todo o lucro que eu ganhei vendendo aquilo que eu produzi. Ou seja, eu vou construir um grande cofre para botar tudo que eu tenho de posse material. E aí, quando eu fizer isso, eu vou dizer para a minha própria alma, eu vou dizer para o meu espírito imortal, que é a minha verdadeira vida: alma, espírito, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, vá se divertir, vá ser feliz com as coisas mundanas, vá enaltecer e adornar ainda mais as exterioridades do corpo físico que abarcam e abrigam o seu espírito. E aí Jesus diz que, nesse momento, Deus, lá de cima, olha esse homem fazendo isso e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louco, esta noite convém a Deus te trazer de volta para a prata espiritual. Tudo que você construiu na sua reencarnação presente, para quem será? Para o bem de quem? Será que o que você vai deixar na terra constitui uma riqueza aos olhos de Deus? Será que o que você vai levar consigo para a pátria espiritual, no despertar da vida futura, é realmente um tesouro espiritual? E o que tens preparado? O que você tem feito na sua reencarnação? É riqueza para quem? Para quem será? Sobre isso, Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida, lição lindíssima que eu adoro, de paixão, a lição 56. Aliás, da lição 54 a 58 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel aborda temas que são de importância sumária para a nossa reencarnação de maneira brilhante. E lá na lição 56, Emmanuel fala: por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, ou seja, quando você adentrar a pátria espiritual, que é realmente o nosso destino, é o destino verdadeiro, quando nós voltarmos à condição de espíritos livres e vivermos a nossa vida real. Nesse momento, a verdade aguarda o homem e interroga. A sua verdade, a sua consciência onde está a lei de Deus. Quando você despertar na erraticidade, a sua própria consciência, que é o seu único juiz, vai te interromper, vai te interrogar. E aí? O que você trouxe para a vida verdadeira? E muitas das vezes nós, infelizes, vamos responder que nós reunimos vantagens materiais, que a gente se esforçou para assegurar uma posição tranquila para nós e para os meus, para aqueles que eu amo. E quem você ama de verdade? E quem você deveria amar? E qual distinção que você faz desse amor, se o amor é para com todos? Se você é fiel dignatário das posses materiais que você solicitou para ter como forma de provação da sua moral, por que assegurar essa posição, essa posse material, para conforto apenas daqueles que foram lhe dados como tutela espiritual através da reencarnação? O que você realmente trouxe? Você trouxe o conforto material que você deixou para os seus, ou você trouxe lágrimas enxutas,
estômagos saciados, mentes mais tranquilas pelo seu abraço, pelo seu amparo. Quantas pessoas você consolou? Quantas pessoas você esclareceu? Quantas pessoas você permitiu e agradeceu por terem permitido que você fizesse uma fração de bem para elas? Qual é o verdadeiro tesouro que você deve levar quando você partir daqui? E Emmanuel prossegue: examinada, porém, a bagagem que você vai levar, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não se constituem valores da alma, nem trazem os selos do bem terreno. Então, qual a utilidade que os Espíritos nos dão para que a gente consiga entender quais são os tesouros espirituais? E o que tem o selo divino da lei de amor, justiça e qualidade, para que eu possa cultivar esses tesouros. Como que a doutrina dos Espíritos pode me despertar, me sensibilizar e me inclinar, me incitar a procurar os verdadeiros tesouros e juntar os verdadeiros tesouros? Está na pergunta de Kardec, lá na 627 do Livro dos Espíritos. Tá, se a lei de Deus está na nossa consciência, se Jesus é o melhor modelo, né? Se sempre, em todos os tempos, Deus mandou missionários para nos esclarecer a verdade, se o homem de bem e que pratica e estuda aprofundadamente a lei divina é aquele que vai entender melhor, tá, então qual a utilidade dos ensinos de vocês? Por que vocês estão aqui fazendo esse conjunto de fenômenos tão estupendos no planeta Terra nessa época para ensinar isso? Qual a utilidade se já está tudo aí? E aí o Espírito da Verdade responde: muito necessário é que as leis de Jesus sejam explicadas, as leis de Deus, codificadas pelo Evangelho de Jesus, sejam explicadas e desenvolvidas, porque são poucas as pessoas que compreendem e ainda menos as que praticam. Então, a doutrina dos Espíritos, o ensinamento dos Espíritos vem para nos ajudar a compreender mais e melhor a lei de Deus codificada pelo Evangelho de Jesus, nos incitando, nos cobrando a responsabilidade de praticá-la no nosso dia a dia, de acordo com a nossa evolução de compreensão. Pratica hoje o pouco que você já compreende, para que amanhã você possa praticar mais. Aquela frase do Dr. Bezerra: pratique o bem que você já conhece, para você descobrir todo o bem que você ainda nem sabia que podia praticar. A missão dos espíritos é abrir os olhos e os ouvidos a todos. A todos. A todos. Por isso os fenômenos, para que todos possam ver, para que ninguém seja velado, para que não possa ser escondido como era nas seitas iniciáticas da antiguidade, para todos que desejam legitimamente abrir os seus olhos e ouvidos, para que assim todo aquele que é orgulhoso e hipócrita possa ser confundido e desmascarado. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívoco, tem que ser de acordo com a mensagem do Cristo, tem que ser de acordo com o Evangelho, porque só assim ninguém vai poder falar que não sabia. E para que todos que abram ouvidos, mentes, coração, espírito para essa doutrina, que nos ajuda a entender mais e melhor o Evangelho, nos permitindo entender mais e melhor a lei divina, para que essas pessoas que decidiram por isso, por professar a doutrina dos Espíritos, possam julgar e apreciar com mais razão tudo aquilo que realmente é necessário construir para a vida futura e desmaterializar-se dos engodos, das fantasias, das ilusões, das máscaras da vida carnal, material e exterior. Os espíritos estão incumbidos de cooperar para que o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino dos céus, que está dentro de nós, possa ser construído. Vem cooperar para que a gente entenda cada vez mais e melhor toda uma lei de amor, justiça e caridade, sem as poluições dos interesses escusos dos homens que tomaram a lei pela força até João Batista, como fala o nosso Mestre Jesus.
E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã querida, o que você aprendeu com Jesus hoje? Ou melhor, eu vou te perguntar hoje, meu irmão, minha irmã querida, e aí? E o que tens preparado? Para quem será? E eu agora deixo com vocês para a gente fazer o nosso colóquio fraterno, para a gente poder debater um pouquinho sobre esse tema. O que mais tocou vocês? O que mais chamou a atenção? Vocês concordam? Vocês discordam? O que vocês foram intuídos durante a nossa fala? Por favor, a palavra é com vocês. Ei, João. Pois não, Fátima, pode falar. Então, quanto ao que você disse de que cada um de nós pode ser um profeta, né? Mediante a nossa vontade, né? A boa vontade de tentar se melhorar e tudo mais, isso ultimamente tem batido muito dentro de mim. Já faz algum tempo, no sentido de que a gente não pode perder tempo com melindres, né? E aí, muitas vezes na tarefa, na casa espírita, a gente se melindra com determinadas coisas e aí o a verdadeira razão da gente estar naquela casa acaba se perdendo. Então, eu venho sentindo isso muito profundamente nesses últimos anos, que é como se tivesse soado uma trombeta mesmo na minha vida para mim, e tipo assim, não dá mais tempo de perder tempo, entende? Antes era a juventude, era aquela coisa, descoberta do que eu vim fazer aqui, né? E aquela coisa, era como se tivesse muita coisa a ser vivida ainda, e aí a gente chega a uma determinada idade, a gente vê que a vida ela é comum, ela é simples, e praticamente é a mesma para todo mundo. Igual tudo, o que difere é como a gente encara as coisas, né? Então, assim, a todo momento, e parece que quando a gente decide isso, a gente é testado a toda hora. Então, você é testado, assim, você está dentro de uma casa espírita e do nada uma pessoa começa a gritar com você, e você olha, tipo, como assim, né? Por que essa... E aí você olha aquilo e quando você se supera e deixa aquilo para lá e na outra reunião você está lá de novo, como se nada tivesse acontecido, isso não é falta de amor próprio, nem, né? Eu acho que isso aí é superação mesmo. Então, é não perder tempo, sabe? Então, não tem essa de que fiquei magoado e não dá mais tempo para isso. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é uma sensação muito forte de que não dá mais tempo para ficar chateado com nada, sabe? Passar por cima e bora, vamos ver o que interessa, né? O que importa mesmo. E geralmente o que importa para a gente se sentir bem é quando a gente se envolve num trabalho em prol de outras pessoas, né? Então a gente não tem tempo para ficar pensando nesse tipo de coisa, no que me melindrou, né? E, por um outro, e aí uma vez eu tive uma prova disso, assim, que foi muito emocionante, que eu fui vivendo situações, na verdade, gente, é até engraçado, mas eu frequento 3 casas espíritas e tentei frequentar 3 NEPs, não consegui não, mas não consegui não, mas tentei. Estou tentando, né? Mas eu frequento 3 casas espíritas. E aí, sempre acontecia alguma situação, sabe? Em uma casa ou em outra, que não estou me fazendo de vítima não, gente, mas literalmente eu não tinha culpa na situação.
Então, eu acho que se estivesse eu em outros momentos, eu viraria as costas e ia falar, não volto mais aqui. Que é o que muita gente faz, né? E aí eu falava para mim, não, eu vou voltar, vou estar na reunião, como se nada tivesse acontecido, porque eu não estou naquela reunião por causa daquela pessoa. Eu estou porque o meu propósito é muito maior, que é ajudar pessoas que vão ali. E aí eu ia. E eu fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Um belo dia eu entrei numa sala para tomar um passe e uma médium incorporou, uma médium que não me conhece, que eu não a conheço, gente. E aí a gente nunca participou junto em nenhuma reunião. E duas pessoas que tinham me agredido estavam dentro daquela sala. E aí essa médium começou a falar, eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Ela começou a falar e ela começou a dizer que eles estavam muito felizes comigo, porque, resumindo, era isso, que a espiritualidade é amiga, aqueles que, né, tomam conta provavelmente da minha encarnação, estavam muito felizes com as atitudes que eu estava tomando e que não sei o quê, que era isso mesmo, que não importa onde, o importante é trabalhar. E mas falou um monte, eu nem lembro mais. Gente, eu comecei a chorar. Fui chorando, assim, de emoção, de presença espiritual mesmo, não dos elogios, não, né? E aí foi a prova para mim de que eu não estava tendo falta de amor próprio. Na verdade, eu estava começando a querer entender o que realmente nos espera na doutrina, né? E é isso. Eu acho que estou longe de ser um profeta, mas, assim, eu acho que a sensação é muito forte dentro de mim que não há tempo a perder mais. Não há tempo a perder mais. Daqui a pouco eu estou retornando para o plano espiritual, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, não importa. Mas, assim, é muito pouco tempo. 30 anos é muito pouco tempo, né? Então é isso, gente. Desculpa, eu não sei falar bonito como vocês falam sobre o Evangelho, mas eu estou falando do meu coração mesmo, do que eu tenho sentido. Você fala sempre muito bem, Fátima. Gratidão por você ter compartilhado com a gente. E se eu te perguntasse, Fátima, o que você tem juntado, para quem será? O que você tem juntado e tem juntado para quem? Você consegue me responder essa pergunta? O que eu tenho juntado É, para quem? é. Bom, se eu falar que Porque, é Ah, pode se falar. eu for para os outros, eu vou estar sendo assim, não sei, muito ingênua, porque na verdade tudo que a gente faz no íntimo, no fundo mesmo, a gente quer crescer. Bom, quando a gente busca um crescimento espiritual, é um crescimento espiritual meu e que eu posso, de alguma maneira, ajudar aqueles que estão à minha volta. Então, não sei. Não sei como seria a resposta correta dessa sua pergunta. Tem a resposta correta, né? Tem a sua resposta, por isso que eu perguntei para você. Perguntasse para você. É Então, vamos porque dar. eu Pode penso falar. assim, que quando a gente quer ajudar as pessoas, é aquela história, né? Você pode dar conselho, né? Mas o conselho não é a mesma coisa do que o exemplo. Então, eu acho Exato. que eu só posso passar alguma coisa, primeiramente para os meus filhos, se eu der o exemplo. Exemplo de tudo, exemplo de perdão, exemplo de renúncia, o exemplo de as virtudes, né? Exemplo de paciência, que é difícil pra caramba, né? Mas, enfim, né? De tolerância, outra coisa muito difícil. Mas eu só posso passar alguma coisa se eu executar essas coisas, né? Então, eu penso assim. Perfeito. Adorei sua resposta. E é muito uma coisa que realmente confesso para você que eu não tinha visto por esse prisma ainda. A gente ajunta o nosso conhecimento da lei divina e natural para que a gente possa melhorar o nosso exemplo, que a gente possa inspirar, porque a primeira forma de pregar o evangelho é através da sua conduta. Pregue o evangelho de toda forma, e se for necessário, pregue em palavras. Né?
Excelente, muito obrigado, Fátima, excelente. Ilcimar, querida, pode falar. Eu queria falar exatamente sobre essa pergunta e um outro tópico. Pode ficar à vontade. Quando você comentou sobre o que você está juntando e para quem, eu fiquei lembrando da minha mocidade, né? Quando nós somos jovens, você quer juntar tudo. Você quer trabalhar, você quer comprar, você quer ter isso, você quer ter aquilo e aquilo outro, e quer deixar uma boa herança para os filhos. Pelo menos foi assim no meu caso, né? Nós vamos amadurecendo e conhecendo a doutrina e o Evangelho de Jesus, aliás, conhecendo o Evangelho de Jesus e a doutrina, nós vamos mudando essa questão, né? Aí nós já queremos juntar valores espirituais, não é? É o sentir, é o conhecer, é o viver, é o praticar. Então, agora, eu acho que todos nós já estamos nessa fase de estar juntando, amealhando essa herança espiritual. E na expectativa também de que aqueles que nos veem fazendo isso também provoque neles essa vontade de ter como herança essa experiência. E o outro tópico. Aliás, hoje, você estava inspirada a fazer a gente assim, mexer na ferida, né? E jogar sal grosso na ferida. Quando você falou... tenho esse dom. Tem, demais mesmo. Nós só estamos descobrindo isso. Quando você falou sobre a profetizar a doutrina espírita, aí também a gente vai fazer um passeio pela nossa vida, né? A nossa experiência. Eu já tive tempos em que a minha família toda é evangélica ou católica. Assim, muito evangélicos e muito católicos. Só tem eu de espírito. Então, já teve tempos em que eu fiquei muito muda. Mas sempre me colocando no meu lugar de espírita e sem nunca esconder isso nem nada. Já teve outro tempo em que eu comecei a falar sobre a doutrina. Não deu muito certo, não. E agora, depois do estudo do NEP, uma coisa iluminou na minha cabeça. Às vezes as pessoas não gostam que eu fale da minha doutrina, como às vezes também eu não gosto de ouvir da deles, mas eu posso falar sobre o Evangelho de Jesus. E depois do estudo, a gente fala com base naquilo que você... Com base, não, com certeza do que você está falando. Aí eu comecei a perceber que o respeito é outro. Ao ponto de falar assim, você é espírita, mas você conhece mais da Bíblia do que nós. Então, já quebrou aquele gelo de que nós não estudamos a Bíblia. Porque todo assunto que eles iam falar sobre o Evangelho, eu também participava normalmente como eles. Então, olha, como que o entendimento faz grande diferença na vida da gente. E como que nós vamos enxergando isso também de outra forma. Então, eu ainda sou muito tímida quando eu estou em grupos assim, para me expor, ou para tentar, não é impor, mas para tentar mostrar a base da doutrina espírita, porque realmente fica todo mundo assim, né? Mas hoje eu não perco oportunidade. Então, sempre que eu posso falar, eu estou falando, mas eu acho ainda que eu poderia fazer muito mais. Por isso que eu falei que você jogou sal na ferida. A questão de amealhar bens materiais na juventude e agora correr atrás do prejuízo com os bens espirituais, e a questão de certa forma, maquiar a doutrina para que os outros não se sintam ofendidos. Porque, de repente, você pode falar alguma coisa e todo mundo cala e eu fico ainda naquela sensação de que eu estou ferindo alguém e eu estou deixando o clima pesado. Então, isso está mudando, mas ainda eu preciso mudar muito, muito. Aí que é o sal na ferida, né? O sal grosso. É mais ou menos isso. Que bom, Ilcimar, obrigado. Realmente, eu tenho esse dom de ser desagradável, gente, me perdoem. Eu confesso para vocês que assim, eu vou deixando mesmo a intuição falar, e não, vou tentando não botar muito filtro, apesar de saber que isso não é o ideal, né? Mas se eu ofendi ou se eu desconcertei alguém, eu peço perdão. E a indulgência de vocês, porque, né?
Jogue sal na ferida, sim, né? Peço perdão se dói, mas entendam também que muitas das vezes as intuições que a gente traz durante a fala, a primeira pessoa que ouve sou eu, né? Então elas são primeiro para mim. Às vezes Não, são João, só para aqui, mim. de forma alguma é ofensa, muito pelo contrário. Nessa dor, né, nesse sentir, é que nós vamos crescendo. Se ninguém apontar também, nós vamos achar que somos bons demais. Então, alguém tem que chegar e falar assim, ó, isso e isso tem que caminhar. Nós só estamos parados demais. Sim, não é? Sim. Por que o mal prevalece? Porque todo mundo fala do mal. Então, os bons são tímidos. Exatamente. Não fiquei nem um pouco ofendida, não, e muito agradecida. A gente tem que tomar uma chacoalhada de vez em quando. Você faz muito bem e continue assim. Obrigado pela sua indulgência. Assim, eu me sinto à vontade de falar assim com vocês, que eu sei que eu estou entre espíritos muito amigos. Então, eu já saio partindo do princípio que eu vou ter indulgência de vocês. Mas que bom que a fala também te ajudou, porque me ajuda muito. Eu confesso para vocês que eu saio do estudo do NEP, assim, com várias coisas para refletir, vários espinhos na carne que eu percebo que eu nem sabia que tinha, e eu percebo que eu preciso tirar. E eu acho que é essa a intenção, né? Acho que é essa a intenção. Mas você falou uma coisa que me despertou um outro pensamento aqui, Simar. Por exemplo, quando você fala, né, do diálogo comum, você que me conhece há um pouco mais de tempo que os outros confrades que estão aqui, você sabe que você já reparou que eu tenho muito essa preocupação da gente ter um diálogo comum com as outras entidades religiosas, com os outros norteamentos religiosos. Né? Porque eu cresci observando os confrades espíritas professando ostensivamente o dogma espírita da reencarnação, porque é um dogma, a gente não pode negar. Nós temos isso como um dogma, né? O dogma das penas e gozos transitórios, né? Defendendo a ideia de que não tem inferno, que Deus não castiga, que Deus é justo, e muitas das vezes eu percebia que essa fala pesava em tom de ofensa, era uma puxada de orelha, era um convite à reflexão, como você falou que eu faço aqui, mas eu via que os outros irmãos de outras denominações religiosas sempre, talvez por estarem na defensiva, já ouvindo na defensiva, sempre se sentiam ofendidos na crença deles. E é necessário que se fale da reencarnação, é necessário que se fale que não existe inferno, é necessário que se debata que não existe Satanás, não existe uma entidade diametralmente oposta a Jesus, a Deus. É necessário, mas em qual momento isso deve ser feito? Porque tem uma frase do João Paulo que é atribuída a João Paulo II, que eu adoro, que ele teria dito o seguinte: aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E a gente não faz questão de ver dessa forma, principalmente quando o campo é religioso. Aliás, religião, política, futebol, a gente faz questão de enxergar primeiro o que nos separa, e isso é muito ruim. Quando o Espiritismo vem aceitando falar ostensivamente do Evangelho à luz da doutrina moral do Espiritismo, nós criamos, como Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós criamos um campo comum onde todas as religiões podem debater. Né? Não está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo? Pode estudar o Evangelho pelos atos comuns da vida do Cristo, as predições que se transformaram em dogmas da Igreja, as profecias e a lei moral. Se eu não me engano, são esses 4. Aí ele fala os 3, né? Atos comuns, dogmas e profecias. É um campo onde todo mundo se degladeia em opiniões e percepções. Agora, o ensino moral do Cristo, a gente só consegue mesmo fazer a construção coletiva dele. Eu acho que vocês vão concordar comigo que é impossível você se degladiar com alguém sobre a questão moral, porque a questão moral está na sua consciência, onde está a lei de Deus. Então, pela lei moral, a gente se une, independente da religião, e só consegue fazer construções coletivas. Até se a gente vier com o afã de se degladiar,
a gente vai acabar fazendo uma construção coletiva, porque até a sua opinião contrária à minha no campo da moralidade me enriquece. Nos outros campos, não. Me empobrece, não me acrescenta nada. Então, achei muito legal você trazer isso, Simar, porque é uma percepção de infância que eu tenho, né? Dessa dificuldade do espírita descer um pouco desse profetismo dogmático, que aí a reencarnação acaba se tornando um dogma também. A gente está fazendo exatamente o contrário que Kardec mandou. Vamos discutir lei moral. Vamos sair fora das discussões dogmáticas. Discussão dogmática é para a hora, local e com um grupo de pessoas que esteja afeito a isso. Para um debate comum, tem que ser no campo da moralidade. E no campo da moralidade, desde que você entenda sobre o Evangelho, todo saber vai ser bem-vindo, toda construção vai ser coletiva e bem-vinda, toda dúvida é bem-vinda. Né? E eu estou vendo agora com o movimento do NEP isso, a gente chegar nesse ponto comum, estarmos todos debaixo desse mesmo estandarte que é a lei moral do Cristo. Muito legal você ter falado isso. E exatamente que quando a gente começa a pensar que a doutrina espírita é muito maior do que a reencarnação, né? Muito maior do que as penas eternas, e que nós podemos mostrar isso, as pessoas compreendem. E também aquilo que você falou, nós precisávamos ter um conhecimento mínimo do Evangelho para estar discutindo ou conversando, uma conversa saudável com essas pessoas, porque nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus agora, nós sempre nos baseamos na base doutrinária, mas eles estudam. Sim, de certa sim, forma, no final da conversa, a gente chega na mesma conclusão, que é a moral do Cristo. Então, sim. até para a gente ter essa conversa, a gente tem que ter esse preparo. E agora Sim. nós estamos tendo, felizmente, com o NEP, né? É essa a razão de tudo. Sim, concordo com você, Lucimar. E essa aproximação, né, não sei se a palavra correta é essa, mas eu vou usar, essa abertura que os professadores da doutrina dos espíritos se permitiram realizar para que outras pessoas pudessem chegar e debater conosco o campo moral, porque eu não sei se vocês já repararam nas questões que eu trouxe do Evangelho do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, eles não falam em fenômeno. Todos eles falam espiritismo, os espíritos vieram trazer um entendimento da lei divina natural, entendimento da lei de amor, justiça e caridade, entendimento moral. Moralidade acima de tudo. Em adeso a isso, agregado a isso, concernente a isso, o fenômeno. E se debater o fenômeno é um campo que não é tanto para a religião. Se debater o fenômeno é um campo que é muito mais filosófico e científico. A parte consoladora que o Espiritismo tem como pilar, que a gente denomina de religião, é a parte que tem que ser discutida apenas no campo da moralidade. Os outros campos precisam de hora, local e regras para serem debatidos com outras religiões. A moralidade, não. O campo moral, o ensino moral do Cristo é um signo aberto e é para todos, não é de ninguém exclusivamente. Assim como a imagem de Jesus. Dr. Rodrigo Chimier, lá da UFRJ, que é estudioso do Jesus histórico, um dos maiores do mundo, e é brasileiro, ele fala que Jesus é um signo aberto, ele é de todo mundo e não é exclusivamente de ninguém. Assim é o entendimento do ensino moral dele. Né? Ele é de todos, todos. Muito boa sua reflexão, Ismar, muito obrigado. Quem mais gostaria de falar, meus irmãos? Silvia já falou que está com enxaqueca, tadinha. Eu só queria, João, Diga. eu só queria que vocês me perdoassem no sentido de que quando eu disse o que eu contei, né, no sentido de me vangloriar de nada, não, pelo amor de Não, Deus. com certeza ninguém interpretou dessa forma. Eu, pelo menos, não interpretei. Isso. É no sentido de que foi uma surpresa muito grande e que acalentou muito meu coração. E foi assim, porque no dia, no momento, o espírito que se manifestou, ele falou coisas que ninguém sabia, né? E aquilo me deixou muito surpresa. E aí eu vi que todo aquele esforço que eu tinha feito para vencer a mim mesma, não é vencer ninguém não, sabe? Mas é vencer a mim mesma e todas aquelas coisas que
que estavam me ferindo, eu deixei de lado, e aí não me feriu mais, eu me superei e continuei um relacionamento normal com as pessoas, e as pessoas também entraram, é impressionante, é impressionante, parece que assim como a gente pode ser instrumento do bem, a gente pode ser do mal, né? Então, eu acho que Claro. são situações que as pessoas às vezes foram usadas mesmo para me provocar, assim, porque eu não tinha razão daquilo. E aí, como eu me superei, um belo dia eu recebi aquele presente que eu não estava nem imaginando. Então, vocês imaginam a minha surpresa de entrar numa sala, sentar para tomar um passe e começar a ouvir um monte de coisa. Assim, então, eu compartilhei que eu não falo isso com as pessoas, eu não fico contando isso para ninguém, mesmo porque as pessoas não têm a compreensão, né? Não vão entender o que eu estou falando, né? Mas mesmo Ô, assim, Fátima, Hum, um parêntese. Claro que você falou a título de experiência para a gente compreender, mas você descobriu a melhor coisa do mundo, é que ninguém nos ofende, nós nos uhum, deixamos nos ofender. E quando a isso gente aprende isso, acontece isso que aconteceu com você. Raramente alguém vai pisar no seu cara e vai doer. Isso é bom sim. demais, né? Mas a Não gente vai pegar esse trabalhando isso presente, mesmo. não É, pegar esse presente. Tem presente que a gente não precisa pegar, né? exatamente. E a vida Então, fica muito melhor, né? E mais mas simples. a sensação, Ilcimar, de que eles estão vendo a gente agir assim, foi muito legal, é isso, entendeu? Então, dá mais vontade de continuar nesse caminho, né? Sim, É isso. sim. Então tá, gente, desculpa aí. Não, não precisa pedir desculpa não, Fátima. Vou dar para você a mesma fala que eu tive. Nós estamos entre espíritos que já são amigos há muito tempo, então a gente pode ter. Se a Sim, gente não se sentir à vontade de falar o que a gente pensa no estudo do NEP, então você não vai se sentir à vontade para falar o que pensa em lugar nenhum. Mas sim. você lembra da fala que eu tive sobre como que os nossos irmãos, principalmente os da Igreja Batista e da Igreja Adventista, se comportam frente a esse argumento, a esse aspecto da existência humana de ser a coroa da criação e, portanto, nós somos a criação de Deus que Ele gerou para que nós tivéssemos a incumbência de sustentar a glória divina através dos nossos atos? Eles lidam com isso muito bem, cara. E é assim, não é sentimento de distinção, não é sentimento de vaidade, não é sentimento de arrogância, prepotência. Eles falam isso, não é orgulho, eles falam isso com quem diz assim: eu sei que a Eles se mim vai ser apropriam, se mais apropriam cobrado. demais, né? É isso, eu acho que a palavra é essa, se empoderar, se apropriar, porque eles falam em tom de quem diz assim: eu sei que vai ser mais cobrado de mim, e eu estou alegre porque Deus confia em mim, Deus conta comigo. Uhum. Sabe, eles falam em alegria, eles não falam em orgulho, em prepotência. Né? É empoderamento, é apropriar-se mesmo. Eu acho que falta um pouquinho disso para a gente. Por quê? Aí eu vou lembrar um fato que aconteceu numa reunião mediúnica. Um dos nossos irmãozinhos espirituais trouxe uma mensagem para a gente que era mais ou menos assim. Ele fez uma crítica, na verdade, né? Mas com aquele carinho, aquela docilidade própria de um espírito imbuído em fazer o bem e trazer consolo e esclarecimento para uma reunião mediúnica. Ele disse assim: há de se tomar cuidado, porque o excesso de humildade te subjuga à ideia de que podes fugir ao serviço convocado. Hum, Então, tem que tomar muito cuidado uhum. quando você quer expressar demasiada humildade, porque Sim, nessa demasiada humildade pode vir aspectos que te convençam de que você não está preparado, que sim. você é pequeno demais, né? E isso te faz, te nubla a visão sobre a sua responsabilidade no convite ao trabalho, né? O chamamento ao trabalho. Então, sim, Uhum. é necessário ter humildade, mas uma humildade esclarecida. Assim como é necessário saber fazer a caridade, mas tem que se fazer a caridade esclarecida. Né? Existe uma diferença muito sutil, como fala no poema da Verônica Soft Sol, Uma linha tênue, né? tênue entre estender a mão e acorrentar uma alma. Tem uma linha muito tênue e ela fala isso de maneira muito própria. A caridade feita de maneira não sóbria, ludibriada, ela pode conferir ao irmão aquela noção de que ele não é capaz. Uhum. É onde a gente humilha com a caridade. É quando a minha caridade coloca o outro no lugar de você não é capaz. Deixa que eu faço porque você não é capaz.
ao invés de dizer para ele assim, você não está sozinho, conte comigo. Tem uma diferença muito grande nisso. Vocês conseguem entender? É uma diferença sutil, mas é um abismo conceitual muito grande. É a diferença entre você esticar a mão para ajudar e você acorrentar uma alma. Não, eu vou fazer por você porque você não pode. Você está em situação de rua, você não tem condições. Outro dia eu ouvi uma assistente social falar isso. Falei, opa, calma. Sim, está em situação de rua, ele está numa situação de vulnerabilidade, e a pessoa chorando na frente dela. Eu falei assim, eu olhei para a pessoa e falei assim, você não está sozinho. O que ela está querendo dizer para você, meu irmão, é que você não está sozinho, não precisa ficar com medo. Você esteve sozinho até o dia de hoje de manhã. Você está em situação de rua? Tá. Você está sem poder trabalhar, sem condições por causa do uso de droga? Está. Não é. Está. Hoje. Amanhã eu já não sei. Mas o que você precisa entender é que a partir desse momento que você procurou ajuda aqui, você não está mais sozinho. E é visível a mudança da pessoa quando ela ouve isso. É como se você desse um jato de esperança nela que falasse assim, não, realmente eu tenho jeito. Eu tenho salvação. Não preciso me desesperar. Eu não preciso me convencer de que eu não sou capaz. Então é bem legal isso, gente. E outro ponto, esse outro ponto foi trazido pela Ilcimar, né? Essa coisa nossa desse excesso de humildade, né? Que pode nos encerrar num local onde nós estejamos confortáveis em nos eximirmos da convocação ao serviço por nos acharmos menores. E Emmanuel fala, né? Rumo certo, capítulo 28, imperfeitos mais úteis. Todo mundo, sem exceção, qualquer ser vivente, qualquer criação de Deus, pode cooperar com a obra geral. Todos, sem exceção. Comece fazendo algo a favor de alguém. Meus irmãos, demos nossa hora de hoje. Paulinho, você está aí com a gente, meu irmão? Se estiver com a gente, abre o microfone um pouquinho. Pelo visto, não. Deve ter dormido, tadinho. Silvia André saiu que estava com enxaqueca, tadinho. Vamos vibrar por ela. E o Simar, você faz a prece de encerramento para a gente, então, por favor? Faço sim. Desculpa o atraso aí, porque o telefone deu um chute aqui. Sem problema. Faz para a gente, então, por favor. Gente, muito obrigado. Gratidão imensa estar com vocês. Sempre muito bom estar com vocês. Se tudo correr bem, até domingo lá no Neto Alcione e até quarta-feira que vem. Mar, com você, querida. Muito obrigado. Tá, antes da oração, eu vou colocar uma mensagem lá, porque eu estou num estudo aqui e não estou conseguindo achar muita bibliografia. Vou colocar lá no grupo, quem puder me ajude, por favor. Sim, senhora. Vai ser um prazer. Tá. Então, tá bom, gente. Vamos, então, nos serenar, né? E depois deste estudo maravilhoso, dessas reflexões que nos tocaram tanto o nosso íntimo, a nossa alma, nos fez repensar na nossa caminhada. Roguemos ao Mestre Jesus, ao nosso irmão mais velho, que nós possamos seguir em frente. Sempre que houver alguma limitação, algum tropeço, que lembremos do nosso modelo e guia e possamos seguir a nossa jornada, acreditando que hoje eu sou melhor do que fui ontem. E que possamos, Senhor, aproveitar essa semente jogada em terra fértil, que ela possa se fertilizar e crescer à medida que nós vamos cuidando e tratando com carinho. Então, Senhor, que nós possamos realmente vivenciar, praticar aquilo que estamos aprendendo. Só temos a agradecer. Cuida, Senhor, do nosso grupo, das pessoas que aqui estão, daqueles que não puderam vir. Cuide de nós, hoje e sempre. Esteja conosco. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado, Simar. Queridos, queridas, fiquem com Deus. Até domingo e até semana que vem.
Tchau, tchau Tá para bom. vocês. Tchau, boa noite, tchau. Até logo, tchau, tchau.